Bom pessoal, estamos aqui novamente falando sobre o Scilab. Hoje a gente vai ver como plotar gráficos. Então, antes de mais nada, eu vou gerar um vetor que vai conter os valores do meu eixo X. Então, eu vou criar aqui um eixo T, né? Que eu vou chamar de T, que vai ser igual a uma variação de -2 até 2, com um intervalo aí de 0,001. Então, esse aqui é o meu vetor. Eu vou chamar aqui meu vetor de tempo. E vou criar alguns sinais. Então, x vai ser igual a t, y vai ser igual a t ao quadrado. E vou criar aqui uma senoide que eu vou colocar em z. Então, sin de 2 vezes %π vezes t. Então, estão aqui os meus 3 sinais. Então, primeiramente, posso utilizar o comando plot de forma direta. Então, plot t, vírgula x. Então, ele já abre a minha janela. Esquece, aqui tinha uma janela aberta já. Plot t, vírgula x. Ele vai gerar aqui o meu gráfico com o sinal x aqui plotado. Se eu utilizar o comando plot novamente, com outro sinal t, vírgula y, o que vai acontecer? Ele não abre uma nova janela, ele plota já na janela que está aberta. Então eu tenho aqui o meu sinal x e o meu sinal y, que é a parábola. Então, se a gente vai plotar dentro do mesmo gráfico, talvez seja legal trocar a cor. Então, repetindo aqui o comando plot t, y, eu vou colocar uma cor diferente. Entre aspas simples, eu vou colocar a letra R, que significa vermelho aqui. Então ele vai plotar essa linha para mim agora em vermelho. Então eu vou ter aqui a minha parábola em vermelho e a minha linha aqui, a minha reta de x em azul. Caso eu não queira plotar dentro da mesma figura, eu posso pedir para abrir uma nova figura utilizando o comando figure. Então eu vou gerar aqui uma figura 1, ponto e vírgula aqui. Ele já abre a janela em branco aqui, no caso em cinza, né, em fundo cinza. Aí eu vou pedir para plotar o meu gráfico. Então eu vou aqui, ó, plot. Eu vou plotar agora o seno, né? Então t, vírgula z. Então ele plota aqui. Eu espero que, né? O seno aqui para mim no gráfico. Outras funções que a gente pode utilizar com plot é o que? Eu quero dar um título para o gráfico. Então title, aspas simples, entre parênteses. Então eu escrevo o título do gráfico. Vamos supor que esse aqui é o gráfico 1. Gráfico 1, senoide. Fecha aspas. Então eu tenho agora o título do gráfico, gráfico 1, senoide. Nomear os eixos, então x label. Mesmo processo, né? Abre parênteses, aspas simples. Então o eixo x é tempo. E o eixo y label, vai ser amplitude. Então eu tenho aqui agora meu gráfico com o título, gráfico 1, senoide, tempo no eixo x, amplitude no eixo y. Então isso aqui é o básico para a gente gerar gráficos dentro do Scilab. Existem outras opções de plot, então caso queiram aí ver quais são as outras opções, né, para plotar gráficos e figuras dentro do Scilab, utilizem, né, o help plot e pesquisem aí as formas de realizar plotagem dentro deste software. Bom,
Obrigado aí pela atenção, curtam o vídeo, compartilhem e espero vocês aí para assistirem os próximos vídeos. Bom, para quem chegou até aqui, sigam também, né, a minha página em www.tendendoaoinfinito.com. Tem bastante coisas legais lá. Espero vocês. Bom pessoal, mais um vídeo do Scilab. Vou mostrar nesse vídeo como fazer o subplot, ou seja, gerar diversos gráficos utilizando uma figura só. Vou fazer um bem simples, que vai ser utilizando, vou gerar aqui um vetor x de -5 até 5, deixar aqui vocês verem. E vou gerar plots em cima desse valor de x. Então, vou fazer aqui, ó, subplot. Vamos pegar aqui, ó, 2. Vai ser duas linhas, duas colunas, na posição 1. Então, vou gerar aqui, ó, o plot x,x. Vou gerar o grid. Então, gca.grid igual 1, 1 e 1. Eu vou gerar um título, gráfico de x. Então, vai estar aqui a nossa primeira figura. No segundo, eu vou plotar, por exemplo, 2,2,2. Vou plotar x, x ao quadrado. Vou ligar o grid, né? Então, GCA. E vou colocar um título, gráfico de x ao quadrado. Então, se a gente ver a figura, tem aqui o gráfico de x ao quadrado. Na terceira posição, novo subplot, 2,2,3. Plot x, ao cubo. Ligar aqui o GCA, o grid, né? E vou colocar um título. Só que agora, título de x ao cubo. Gráfico de x ao cubo. Então, na posição 3, está aqui meu gráfico de x ao cubo. Vamos gerar um gráfico de x à quarta, só para completar o nossa janela. Subplot 2,2, posição 4. Vou plotar x, x elevado à quarta. Colocar o grid e colocar um título. Gráfico de x à quarta. Então, gerei aqui o meu quarto gráfico. Quando a gente utiliza o subplot, no caso aqui são duas linhas e duas colunas, cada gráfico ocupa uma posição numérica. Então aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Se eu tivesse mais uma linha, então teria o gráfico 5 e o gráfico 6. E daí por diante. Então é facinho usar o subplot. Todos os outros comandos para gerar título de eixos de gráficos são os mesmos. E aproveitem aí para gerar figuras interessantes para os seus trabalhos. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom, pessoal, mais um vídeo do Scilab. A gente vai ver como utilizar o comando bar. Então, vou colocar aqui para gerar gráficos de barras, né? Então, help bar. Ele abre aqui. E a gente pode usar o bar x e y. Podemos usar bar x, y, a largura, né, da barra, a cor da barra e o estilo da barra. As cores a gente pode colocar o nome da cor, então blue, yellow, red, green, quer dizer os nomes em inglês das cores. E o estilo ele pode ser do tipo grouped ou stacked. A gente vai ver o que é esses grupos, o que são, né, esses grupos aqui. Bom, vamos lá. Vou gerar um vetor x, vai ser 1, 2 e 3. Vou gerar um vetor y, que vai ser 4, 5 e 6. Vou gerar um vetor z, que vai ser uma matriz, que vai ser 1 e 2, ponto e vírgula, 3 e 4. Então vamos lá. Primeira coisa, gerar minha figura, ponto e vírgula. A gente vai usar o comando bar para gerar um gráfico de barras de x. Então tem aqui o gráfico de barras de x. 1, 2 e 3. Na cor azul, que é a cor padrão. Se a gente quiser mudar alguma coisa, então a gente pode fazer o quê? SF2. Então vou usar bar x, vírgula. Por exemplo, o complemento, ponto 3, vírgula, a cor. Quero que seja vermelho, red. Então, tá aqui novamente meu gráfico de barras de x com 1, 2 e 3. Agora em vermelho com as barras mais finas. Posso gerar um gráfico de barras aqui com uma relação de x e y, que vai ser aqui bar x, opa, desculpe, faltou abrir a figura, 3 bar de x, y, e gera aqui. Então eu vou ter o que? X aqui e y aqui. Então em 1 está 4, em 2 está 5, em 3 está 6. A gente pode fazer ainda um gráfico diferente. Vamos pegar aqui o SCF4. Vamos ver o que acontece se eu fizer esse gráfico em relação à matriz. Então eu vou fazer bar x, z. Sempre que eu coloco só as variáveis aqui, no caso x e z ou x e y, ele é do tipo grouped, o estilo, né, do gráfico. Então ele vai gerar aqui pra gente pequeno erro aqui por incompatibilidade de tamanho. Faltou o meu z com ter mais uma linha. Então vamos aqui de novo. 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. Então gerei a minha matriz e vou fazer aqui de novo a figura 4. Então a minha figura 4 está aqui meu gráfico do estilo grouped. Então ele tem dois valores por região, no caso 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, que é justamente o que? As linhas da minha matriz aqui. E a gente pode fazer esse mesmo gráfico, SF5, do tipo stacked. Então vai ser x, z, stacked. Que é este gráfico aqui,
onde um valor sobrepõe o outro. Então eu tenho 1 aqui e tenho 2 em verde. Então ele chega no valor 3. Eu tenho 3 aqui, mais 4 em cima, ficou 7. Eu tenho 5 em azul e tenho mais 6 em verde. Então ele ficou 11. Então aqui estão as diferenças desses grupos. E um último gráfico que a gente pode fazer aqui, a gente pode fazer o gráfico na horizontal. Então, o que eu preciso fazer? Bar H. Então eu posso fazer esses mesmos gráficos, então vou usar o mesmo último gráfico aqui, vírgula, stacked, e gerar esse gráfico na horizontal. Então esse aqui é o comando bar e como a gente pode utilizá-lo para gerar os gráficos de barra. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima. Bom pessoal, para quem chegou até aqui, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que sigam o canal, se inscrevam, curtam os vídeos, compartilhem se acharem ele interessante. Visitem o blog tendendoaoinfinito.com. E é isso. Até a próxima. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como construir gráficos do tipo pizza no Scilab. É bem tranquilo, eu vou dar aqui um help py, que é o gráfico de pizza que a gente vai utilizar. Então aqui a gente tem os parâmetros que a gente tem para utilizar, Então a gente pode simplesmente py x, quer dizer, vai ser um escalar ou um vetor que a gente quer desenhar o nosso gráfico de pizza. Ou a gente pode usar o comando py, que é o x, que vão ser os dados, o escalar ou o vetor. O SP, se a gente quer explodir esse gráfico de pizza, quer dizer que a gente quer alguma fatia seja destacada, que vai ser também no formato de um vetor esse dado. E por último, as strings, no caso os nomes que a gente quer dar para cada setor, que também vai ser um vetor, só que de strings para dar nome aqui às etapas. Então vamos testar aqui o nosso comando. Então vou fechar o navegador de ajuda, vou abrir uma imagem, então sfc0, ponto e vírgula. Ele abriu aqui uma janela de gráfico e vamos desenhar nosso gráfico. Então vai ser py, abro parênteses e coloco um vetor. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Faltou as vírgulas, desculpem. 2, 3, 4 e 5. Fecha o vetor, fecha parênteses. Enter. Então tá aqui o meu gráfico de pizza. 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser, uma segunda maneira seria o que? O CS. Vou abrir uma nova janela aqui de gráfico em branco e vou usar o que agora? Vou usar py. Vou usar os mesmos dados aqui, só que eu vou acrescentar um novo vetor que vai ser o da explosão. Então eu quero, por exemplo, que o segundo item seja explodido, o quarto item seja explodido e o quinto não. Então fechei aqui o vetor, vou dar Enter. Então meu gráfico 2 está aqui. O mesmo gráfico que eu tinha no gráfico 1, só que agora, o que acontece? A fatia verde aqui e a fatia azul, elas foram explodidas, quer dizer, elas foram separadas. Então eu tenho aqui, utilizando esse segundo vetor, entre 0, o 1 é o que eu quero que a fatia seja separada, o 0 é o que não. Então aqui se eu quiser explodir ele todo, é só fazer um vetor todo de 1. E vamos gerar agora com nomes. Então vou gerar aqui uma nova figura de gráfico. Vou usar aqui o mesmo comando, só que eu vou acrescentar aqui agora um terceiro vetor. E eu vou colocar, por exemplo, entre aspas, que já são strings. Então, por exemplo, A.
fecha aspas, B, fecha aspas, C, D e E. Fecha o vetor e Enter. Então, eu vou ter agora meus 3 gráficos. Utilizando aí, eu estou utilizando o mesmo vetor, só que qual é a diferença? O primeiro gráfico eu só tinha os valores de porcentagem. O segundo gráfico eu comecei a separar algumas fatias. E o terceiro gráfico eu dei nome às fatias. Então eu tenho lá A, B, C, D e E. Então é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo e até uma próxima. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima. Bom pessoal, mais um vídeo aqui sobre o Scilab. A gente vai ver como esboçar um histograma. Não deixem aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, né? Então, eu vou dar um primeiro aqui, né? Um help histplot, que é o comando que a gente vai utilizar. Então, a gente tem aqui o comando histplot, ele esboça um histograma. Tem aqui, né, a configuração deste comando. Se vocês quiserem saber, né, as informações, né, que a gente vai utilizar, por exemplo, número de classes, N, os dados que a gente vai utilizar. A gente tem alguns argumentos, né, a gente vai utilizar alguns deles. E tem aqui também exemplos, que é o que a gente vai seguir. Um deles. Então vamos lá, né? Fechando essa janela aqui. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai gerar nossos dados. Então eu vou usar aqui a range 1,1000, vírgula, eu quero isso aqui normalizado, né? Ponto e vírgula. Vou gerar a minha primeira figura. Então figure, ponto e vírgula, CLF, ponto e vírgula. Eu vou dar o comando histplot. Vou desenhar um histograma com 20 colunas, meus dados. Ponto e vírgula. Então ele traz aqui pra gente, né, o histograma com 20 colunas, com os dados aqui variando entre -3 e 4. O que a gente vai fazer na sequência? Vamos gerar uma nova figura. Na verdade aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou alterar a quantidade de colunas para 10. Só pra gente ver aqui. Então eu gerei aqui o mesmo histograma, só que agora eu tenho 10 colunas ao invés de 20. Fechando aqui minhas janelas. Vou gerar uma nova figura, só que o que vai acontecer? Eu vou acrescentar uma legenda. Igual. E vou colocar aqui, por exemplo, dados aleatórios entre 1 e 1000, né? Tipo, entre 1 e 1000. Fecho aspas. Gerei aqui o mesmo gráfico, agora com uma legenda. E posso gerar mais uma figura e acrescentar mais uma informação aqui. Por exemplo, style igual a 5. E Enter. Então, por exemplo, tem os mesmos dados aqui, só que agora eu gerei o quê? Uma alteração na cor de fundo e de linha, né, do meu histograma. E ainda posso gerar mais uma figura e fazer mais uma alteração, que é utilizando, por exemplo, rect igual, gerar aqui, por exemplo, um intervalo. Eu quero que seja de -2, 0,2,
que é isso mesmo. E Enter. Desculpem, acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Faltou um intervalo. De menos 2 a 2 com um intervalo de, por exemplo, 0,5. Então, Enter. Aí eu gerei aqui o meu histograma de menos 2 até 2 com intervalo de 0,5. Então, existem várias formas aqui de você plotar esses dados, gerar o histograma, né? Em diferentes estilos, diferentes tamanhos. Espero que tenha ajudado aí e até um próximo vídeo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos, sigam o canal. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.